Dirigido por Deus e com muita sabedoria, o irmão Swaggart reuniu esses comentários bíblicos para ajudar os crentes. Os comentários da Bíblia, elaborados por Jimmy Swaggart, podem ser considerados um dicionário bíblico, uma enciclopédia bíblica. Com esses recursos, você terá a oportunidade de se aprimorar. Para fazer o seu pedido, ligue ou visite o site. Estamos de volta. Continue lendo o versículo 3 outra vez. Entraste em casa de homens incircuncisos, falando de gentios, e comeste com eles. Não há nada na lei de Moisés que proíbe as pessoas de comerem com gentios. Era uma adição feita pelo homem, não por Deus. Mas Pedro meio que caiu nessa quando alguns vieram de Tiago e ele, Barnabé e todos os judeus na igreja de Antioquia deixaram de ter comunhão com os gentios por medo. Se tinha alguém que não teria cedido a algo assim, eu acho que seria Pedro. Verdade, pelo que ele passou. Mas imagina a pressão que pode ser colocada nas pessoas para ceder à pressão. Quando foi que isso aconteceu? Primeiro foi Cornélio, depois Pedro e... Correto. Ah, entendi. Essa foi a primeira atitude do Novo Testamento envolvendo gentios na igreja de Jerusalém. Foi a primeira vez, pelo que vemos aqui. Não, há um registro sobre o etíope, mas é algo bem pequeno. Certo, exatamente. É uma testemunha, mas ao mesmo tempo é a primeira vez que alguém se envolve nisso, né? E realmente vê. E, inclusive, até falamos há algumas semanas atrás da visão do apóstolo Pedro e a jornada até a casa de Cornélio, e então Cornélio e sua casa sendo salva só gentios e depois batizados com o Espírito Santo. Esse é um novo panorama para a igreja. Não estavam acostumados com isso. Não era só um gentio, como você mencionou, o etíope eunuco. Esse era um movimento, pois abriu a porta para os gentios serem salvos. Cornélio não ia para um outro país na África e tal. Ele vai continuar morando ali. Mais importante do que qualquer coisa, a comunidade judaica agora tem que reconhecer que gentios podem ser salvos. É aquilo, uma virada, isso sem se tornar um judeu, é claro. Certo, e a evidência era o mover e operar do Espírito Santo no culto e o batismo com o Espírito Santo, porque traz uma evidência física inicial. Então existe uma evidência inegável para a igreja de Jerusalém, que não só um gentio, mas um grupo inteiro podia ser salvo e cheio do Espírito Santo. Era um novo conceito. Nessa semana falamos sobre a salvação nacionalista. Os judeus pensavam que ninguém seria salvo senão eles. Então, isso apresenta o programa de Deus para a igreja. Cometemos um erro quando pensamos que no dia de Pentecoste a igreja entendia tudo sobre sua missão, seu futuro, a doutrina, entendia muito pouco. Eles ainda pensavam que Jesus estava voltando a qualquer dia. Certo, e nós falamos disso no passado, não foi até o apóstolo Paulo aparecer no meio da igreja primitiva que o entendimento da nova aliança foi estabelecido na mente deles. Foi para Paulo que o significado da nova aliança foi dado. Então, foi para Paulo que muitas das verdades sobre o fim dos tempos foi dada, o arrebatamento da igreja, por exemplo, e a segunda vinda, a forma como vai acontecer. Tudo isso foi dado ao apóstolo Paulo, a ceia do Senhor, batismo nas águas, seja o que for. Então, não foi bem, ainda estava ancorada no judaísmo até os dias de Paulo. Certo, e aí aconteceu a mudança, foi o que criou a mudança, por isso é fenomenal. Mas eles não aproveitaram tanto, viu? É verdade. Mas olha, em Atos 11, ninguém falou assim: Pedro, João, vocês têm que ir para Cesareia fazer um culto lá. Não, mas em Atos 11, logo após isso, dá para ver
que o movimento do norte da África, um homem que tinha sido salvo lá na área de Antioquia, e ali judeus e gentios estavam sendo salvos. A área de Antioquia também era cheia de judeus da igreja, por causa da perseguição. Acho que a maioria deles eram gentios. Verdade, mas Atos 8 estabelece essa perseguição que fez a igreja sair até Antioquia. Então havia uma associação com Jerusalém e Antioquia, e a história nos diz que muitos dos movimentos, quando as pessoas eram salvas, aquilo veio de cristãos que tinham vindo do norte da África e acabaram em Antioquia. Agora, quando a igreja ouviu isso, aí eles enviaram Barnabé, e quando ele chegou, Deus falou para ele: vá até Tarso, encontre o apóstolo Paulo e traga ele de volta para Antioquia. Isso no fim deste capítulo. E esse era o evento crucial. Seria uma pessoa como Paulo que introduziria o entendimento apropriado da nova aliança, começando ali em Antioquia. Em Atos 11, versículo 30, por ali vemos aonde Barnabé faz essa jornada. Então essas coisas começam a se encaixar, irmão Swagger. E Pedro, e agora Paulo, têm o mesmo entendimento que gentios podem ser salvos e a igreja tem que concordar, mesmo sem entender o que fazer com gentios. Mas isso é um passo adiante grandiosíssimo no mundo do evangelismo. Falando ainda disso, acho muito difícil acreditar que a igreja primitiva não saiu para alcançar o mundo gentio bem mais rápido, como você descreve aí. Demorou 8 a 10 anos, correto? Então, o Pentecoste acontece em Jerusalém e 8 a 10 anos depois, nós vemos a experiência ali. Sim, o Pentecoste não trouxe o evangelismo. Na verdade, a perseguição em Atos 8 trouxe. Estou olhando para o versículo 19 do capítulo 11, diz: os que foram dispersos por causa da tribulação que sobreveio, como você mencionou, a Estevão, se espalharam até a Fenícia, Chipre e Antioquia, não anunciando a ninguém a palavra, senão somente aos judeus. E eu nunca tinha visto aquilo antes. Exato, era o cenário que estava em volta da igreja de Jerusalém. E o que foi que eles fizeram nesses 8 anos? Sempre preguei que eles iam pregando em todas as cidades. Não, não foi isso não. Lembra que a comunidade judaica sempre foi a primeira missão. Eles estavam sempre tentando obedecer à lei, mas limitados à população dos judeus. A missão deles, Jesus deu a eles em Lucas 24, é muito clara. Você vai voltar para Jerusalém e dizer para eles que o Messias tinha que morrer e ressuscitar, e eu sou ele. Se me aceitarem, haverá perdão de pecados em meu nome. Foi o que os apóstolos receberam, por isso precisavam do batismo com o Espírito Santo. Nos primeiros 3 a 5 anos, todo o foco estava na área de Jerusalém, onde centenas de milhares de judeus, eles estavam totalmente envolvidos nessa situação. Olha só, hoje temos notícias que correm o mundo em 30 segundos. Hoje pode acontecer algo na América e 30 segundos depois tem um vídeo disso no mundo inteiro. Antigamente as notícias não eram assim, era de boca a boca. Então a influência, ou podiam se passar semanas, e os milagres, quando você estuda Atos 2, 3, 4, 5, foram os primeiros 5 anos da igreja. Então precisamos reconhecer que o foco estava, como diz em Atos 1:8, em Jerusalém, depois na Judéia, em terceiro lugar em Samaria, Atos 8, e então nos confins da terra. Então eles estavam cumprindo, mas devagar. Jesus os enviou e colocou aquilo neles, estabeleceu na cabeça deles: vá até os judeus, vá até os judeus. Era a ênfase deles enquanto ele estava com eles. Mas agora eles têm que entender que não é só para os judeus
mas para o mundo inteiro. Então o apóstolo Paulo deixou eles bem confusos, com certeza. Então eu tenho que fazer uma pergunta, porque eu ainda não estou entendendo bem. O irmão Dave começou dizendo, para mim, não, é a pergunta. Capítulo 11, versículo 3, está falando dos judeus gritando ali com Pedro porque ele comeu com gentios. Isso aí foi antes do apóstolo Paulo conversar com eles em Gálatas 2, não é? Com certeza. Durante Atos 11 e 12, o apóstolo Paulo estava em Tarso. Ele não estava na área. Certo, então 14 anos depois da experiência de salvação dele, ele vai até Pedro. Então estamos pelo menos 14 anos depois de Cristo. E todo esse tempo depois de Cristo, na Galácia, certo? Isso aqui que estamos lendo foi antes daquilo? Sim, um bom tempo antes, entendi. A experiência ali em Gálatas, não importa onde você coloca, e as pessoas discordam sobre as datas. É certo que o Concílio de Jerusalém aconteceu em 49 depois de Cristo, e acho que a Epístola de Gálatas foi escrita em 47, mas bons teólogos acham que foi escrita em 52 ou 53. O que eu quero dizer é que Pedro foi repreendido pelos judeus 10 anos depois que Cristo subiu, porque ele estava comendo com os gentios, mas parcialmente, 4 ou 5 anos depois, Paulo tem que ir até Pedro e repreendê-lo porque ele estava comendo com gentios. A cronologia aí não está tão certa. Paulo não estava com eles nessa época. Então, essa é a primeira experiência de Pedro com a visão. Paulo estava salvo, mas não estava ministrando. O apóstolo Paulo estava salvo, mas agora estava em Tarso. E é aqui em Atos que a divisão começa a acontecer, e a ênfase já não está mais em Pedro em Jerusalém e passa para Paulo, mas ainda não tinha acontecido. Deus deu o entendimento de que os gentios seriam salvos para Pedro, através da visão do lençol que desceu, mandando ele até Cornélio. E agora o fato de que a igreja de Jerusalém não entendia isso é visto em Atos 11, porque estavam dizendo: peço desculpas, mas tenho que te interromper porque o tempo acabou. Mas vamos continuar de onde paramos no próximo programa. Obrigado por estar conosco. Não perca o próximo programa. Obrigada por assistir o programa de hoje, um estudo na palavra. Assista os programas arquivados online no site sunlifetv.com.